Fala, Jedi, beleza? Estamos de volta aqui para a gravação de um novo vídeo, uma nova videoaula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regra de 3, simples ou composta. Como fazer? Será que tem uma maneira mais simples, mais fácil de resolver isso? Será que tem algum macete, alguma jogada, alguma maneira de a gente fazer isso de forma mais simples? Você que é Jedi, você não gosta muito dessas coisas muito simples, mas aqui hoje o nosso objetivo é como desmistificar a matemática, dar alguns macetinhos, dar alguma forma de você calcular rapidamente, sem se preocupar muito com aquela setinha para cima, setinha para baixo, é diretamente, é inversamente proporcional, ou seja, vamos tentar desmistificar isso, beleza? Para isso, vamos chamar então a vinhetinha do nosso canal. Lembrando que se você gostar dessa videoaula, coloque aí o seu like, coloque aí o seu joinha, ajude a gente, se inscreve no canal, me ajude aí que eu te ajudo, vem comigo. Beleza, então, vamos começar então nossa aulinha sobre regra de 3, simples ou composta, e aí o modo simples de resolver. Um macete, muito professor, fica até treme quando a gente fala essa palavra, mas aqui a ideia é facilitar para você que está aí no vestibular, para você que já está aí numa vida acadêmica um pouco mais agitada, que isso aqui passa a ser só simplesmente um cálculo mais simples, né? Então a gente não quer aqui dificultar a sua vida e sim vamos facilitar. Vamos começar logo para a gente não enrolar muito. E aí, vamos ver então o que seria esse macete, o que seria essa regra, né? O que seria a gente fazer, o que nós precisamos fazer para resolver esse problema. Então, o primeiro é, depois que a gente lê o exercício, a gente vai montar uma tabela com as grandezas. O que está sendo informado no exercício? Marcamos todas as grandezas. Na sequência, a gente vai separar aquela grandeza que a gente vai chamar de referência. Quem vai ser a grandeza referência? Aquela que a gente tem o X, o que eu quero saber, aquilo que eu quero calcular. Quando a gente separar essa grandeza da referência, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar cada uma das outras grandezas sempre em relação à referência. E aí, nós vamos colocar alguns sinais. Nós vamos fazer algumas perguntas para o problema e nós vamos colocar sinal de mais ou sinal de menos. Se nós fizermos sinal de mais, nós vamos marcar o maior valor. Tá? Das grandezas que nós temos ali, dos valores, nós vamos marcar o maior. Já a gente vai fazer um exercício, vai ficar fácil. E com menos a gente marca o menor. Feito isso, nós vamos montar agora aqui o macete, o edifício, tá? Na parte de cima do edifício vai ficar quem? A galera que é importante, a galera que você marcou lá, aquelas bolinhas. E na parte de baixo, a galera que você não marcou, tudo bem? Então, quem é essa galera? Na verdade, isso aqui não é nem nada de macete, isso aqui é uma regra que existe quando você relaciona várias grandezas. Quando você relaciona várias grandezas com uma grandeza qualquer, que no caso é o nosso x aqui, tudo que fica em cima são as que são diretamente proporcionais ao x e tudo que fica embaixo são as inversamente proporcionais, tá? Isso sempre vezes uma constante k, que é a constante de verificação. Porém, nós não vamos ficar preocupados se é setinha para cima, setinha para baixo, se é direto, se é inverso. Nós vamos usar a regrinha da grandeza. Então, vamos pensar o seguinte, é mais importante, é menos importante? Então vamos para o nosso exercício. 5 operários, eles demoram 9 horas para retirar 1000 tijolos da carroceria de um caminhão. Quantos tijolos 6 operários com a mesma capacidade dos anteriores conseguirão retirar em 5 horas? Então, qual a primeira regra? Montar uma tabela. Nós vamos montar uma tabela com quem? Com as nossas grandezas. Primeira grandeza, nós temos aqui os operários. Neles demoram uma quantidade de tempo. Então, eles estão demorando uma quantidade de horas para retirar um produto. O nosso produto aqui são os tijolos. Então ele fala assim, 5 operários durante 9 horas retiram 1000 tijolos. Aí ele vem e fala assim, quantos tijolos, X está aqui, eu tenho 6 operários trabalhando durante 5 horas para conseguir realizar esse serviço. Ou seja, quantos tijolos eu vou conseguir fazer? Então, fizemos a segunda situação, que é agora separar a grandeza referência. Aí você vai falar, bom, quem é a grandeza referência? É sempre aquela que está com a variável que eu quero descobrir, que é o nosso amigo x, tá? Então a nossa referência está aqui. Beleza. Aí agora o terceiro nós vamos analisar cada grandeza com a referência. A gente vai esquecer as demais e vamos olhar só para uma e vamos fazer algumas perguntas. Então a pergunta é a seguinte, se eu tenho que carregar mais tijolos ou produzir mais tijolos, eu preciso de mais ou menos pessoas? Para produzir mais tijolos ou para retirar mais tijolos, eu preciso de mais pessoas. Se eu usei a palavrinha mais, a gente vai fazer o que agora? Marcar o maior. Quem é o maior desses dois valores? É esse cara aqui.
E essa marcação do maior agora passa a ser o nosso amigo importante, tá? Ele é o cara importante. Beleza. E aí, nós vamos fazer agora a pergunta para tijolos com horas, tá? Para carregar ou para retirar tijolos, quanto mais tijolos eu retirar, eu preciso de mais horas ou menos hora para retirar essa galera? Eu preciso de mais horas para retirar mais tijolos. Quanto mais horas eu trabalho, mais tijolos eu tiro. Se eu marquei aqui usando a palavra mais, a gente vai marcar o maior. Quem é o maior? É esse cara aqui. Beleza? Tá. Então agora nós vamos fazer o quê? Vamos para o nosso macete, montar o edifício. E como é que vai ser esse edifício? Então vamos lá. O nosso edifício vai ser o seguinte, nós vamos colocar a variável aqui isolado e vamos montar o nosso edifício. Na parte de cima vai ficar a galera que é importante e a galera que é importante é aquela que você marcou com uma bolinha. Lembrando que sempre aquele cara que está junto com o X, ó, esse cara que está junto com o X, ele sempre vai ser importante. Então ele vai estar na parte de cima. Beleza? Tá. E os outros que você marcou também. Então nós vamos colocar o 6 aqui e vamos colocar o 9. Sempre tudo multiplicando. E o que a gente não marcou com bolinha, nós vamos colocar aqui na parte de baixo. Legal? Tá. O que a gente vai fazer agora? Nós multiplicaremos 1000 vezes 6 vezes esse nosso amiguinho 9 e vamos dividir por 5 vezes 5. Porém, a gente pode usar a técnica de cancelamento, ou seja, vamos simplificar 1000 por 5, 1000 por 5 aqui dá 1 e aqui dá 200. Podemos simplificar por esse outro 5 aqui, dividindo 200 por 5 aqui nós temos 40, e aí se nós fizermos essa multiplicação, 40 vezes 6 vezes 9, nós vamos ter aqui 2160 e isso aqui é a resposta do nosso problema. Curtiu? Não é parece mais simples, parece que é mais fácil. A gente não precisou ficar marcando aqui setinha para cima, setinha para baixo, quem é direto, quem é inverso. Todo mundo que está em cima aqui foi a galera importante. Então, todo mundo que está aqui são os diretamente proporcionais com o X. E todo mundo que está aqui embaixo são os inversamente proporcionais. Beleza? Vamos para o próximo exercício aqui? Então, vamos para o nosso próximo exercício que diz o seguinte, ó. Se em uma fábrica de sapatos, 15 pessoas produzem 200 sapatos a cada 8 horas, então, para produzir 900 sapatos a cada 12 horas são necessárias. Então, a primeira parte aqui é montar uma tabela com as grandezas. Quem são as nossas grandezas? Nossas grandezas são o sapato, certo? São as pessoas e nós temos aqui a quantidade de horas, tá? Ele diz assim, 15 pessoas, então vamos marcar aqui 15 pessoas, produzem 200 sapatos a cada 8 horas. Então, para produzir 900 sapatos a cada 12 horas, quantas pessoas são necessárias? Observe bem que, segundo a nossa regra aqui, nós precisamos separar a grandeza referência, e a grandeza referência é aquilo que a gente quer calcular, que no caso aqui é aquela variável que tem o x, tá? Então, ela é a nossa referência. Observe que eu não preciso me preocupar se ela está na ponta ou não, se vai ter setinha para cima ou não, se ela é direta ou inversamente proporcional. A regra agora é, com cada uma das grandezas que nós vamos analisar com a referência, nós vamos fazer uma pergunta. E a pergunta, respondendo mais, a gente procura o maior, né, e marca ele vira importante, e aí nós procuramos sempre essa regrinha. Vamos lá. Eu tenho aqui mais pessoas. Com mais pessoas eu produzo mais ou menos sapato? Opa, com mais pessoas eu produzo mais sapatos. Então, se você usou o mais, o que a gente vai fazer? Nós vamos marcar o maior. Legal. Então, esse cara aqui virou importante, hein? Agora tem assim, com mais pessoas, eu preciso de mais horas ou menos horas para produzir qualquer coisa. Se eu tenho mais gente, eu preciso de menos horas. Se eu preciso de menos horas, então a gente vai marcar agora quem? O menor. Esses que nós marcamos são os caras que viraram importante. Então agora na nossa regra do edifício, ou seja, o nosso macetinho, nós vamos fazer o seguinte, ó, x vai ser igual a edifício. Então vamos lá. Quem vai estar na parte de cima do edifício? Sempre a galera que estiver aqui junto com o x, ele é importante, então ele vai para a parte de cima. Todos que nós marcamos com bolinha, vai ficar na parte de cima, então 908. E aqueles que a gente não marcou com bolinha, nós vamos colocar na parte de baixo, que no caso é o 212. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos simplificar isso, ou seja, você pode até multiplicar 15 vezes 900 vezes 8 e depois dividir por 200 vezes 12, só que isso vai dar um bom trabalho. Eu vou fazer a regra da simplificação, ó. Eu vou cortar esses dois zerinhos aqui, tudo bem? Vou simplificar esse 2
com 8, vai ficar um 4. Eu vou simplificar por 4 aqui, vai ficar 4, vai ficar 1, certo? Aqui fica 1. E por 4 aqui fica 3. Vou simplificar por 3, aqui vai dar 1. E vou simplificar com 9, aqui vai dar 3. O que sobrou para nós? Sobrou 15, sobrou 3 e o 1 em cima. Então, 15 vezes 3, isso dá 45. E aqui embaixo sobrou 1 vezes 1, então nós vamos precisar o quê? De 45 pessoas para resolver esse nosso problema. E aí a resposta ao item C, ó, rapidinho, fácil, mamão com açúcar, vem comigo no tchurururu. Nós temos um exercício aqui que diz o seguinte, ó, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos, em 28 minutos, quantas voltas essa roda vai dar? Tá? Então, isso aqui é uma regrinha de 3, simples. Ela é direta ou inversa? Eu preciso saber disso? Será que eu tenho essa condição? No nosso macete aqui não. Nosso macete é, qual a regra do jogo? Primeiro ver quem são as grandezas. Quem são as nossas grandezas? Primeira grandeza aqui é a roda e a outra grandeza aqui é o tempo. Tudo bem? Tá. Ele dá aqui uma quantidade de voltas. Então, essa roda dá 80 voltas num tempo de 20. Em 28, quantas voltas ele vai dar? Então, o nosso X está aqui. Seguindo a regra do joguinho aqui, o que a gente vai fazer? Vamos marcar a nossa grandeza, que é a referência. Marcamos. E agora, independente se é uma grandeza direta ou inversa, regrinha de 3 simples, direta ou inversa, se eu vou multiplicar em cruz, não precisa pensar nisso. Nós vamos fazer pergunta. Qual é a pergunta? Se eu vou dar mais voltas, eu preciso de mais ou menos tempo? Eu vou girar mais vezes. Eu preciso de mais tempo? Preciso de mais tempo. Se eu preciso de mais, coloquei a palavrinha mais, que a gente vai marcar o maior. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o X aqui sozinho e vamos construir o nosso edifício. Lembrando, quem está junto com o X aqui sempre é o importante. Então ele vai na parte de cima. Então quem nós vamos colocar aqui na parte de cima? O 80 vezes o 28. E aqui na parte de baixo, o que não está. Bom, vamos simplificar aqui. Vamos dividir por 20. Então, aqui nós vamos ter 1 e aqui vai dar 4. 4 vezes 28, isso vai dar 112, tá? Isso significa que eu vou dar 112 voltas. Aí você fala assim, meu professor, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional, você multiplicou aqui em cruz. Sim, mas eu não precisei ficar verificando se era direto ou não. Tudo bem? Vamos dar mais um exemplo? Bom, vamos pegar o nosso próximo exercício aqui, que diz o seguinte, ó. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam esse mesmo armário? Então, primeira regra do jogo, achar as grandezas. Quem são as grandezas? Primeiro, o marceneiro e o número de dias. Eu tenho aqui que 4 marceneiros trabalham 18 dias. Se eu colocar 9 marceneiros, quantos dias vão ser? Então, a primeira coisa a fazer é, vamos marcar a nossa referência, e quem é a grandeza referência é aquela onde tem a variável. Então, aqui é a referência. De novo, a gente não vai se preocupar se é direto ou inverso, nós vamos fazer pergunta. Se eu aumentar o número de marceneiros, eu preciso de mais dias ou menos dias? Ou seja, se eu aumentar o número de dias, eu preciso de mais marceneiros ou menos marceneiros para realizar o mesmo trabalho? Eu preciso de menos. Se eu usei a palavrinha menos, quem eu marco? O menor. Lembrando que quem está junto com o X sempre vai ser marcado. E aí agora vamos montar nosso edifício. Quem é o nosso edifício? X, a parte de cima são as bolinhas, então olha lá, o 4 vezes o 18. E na parte de baixo nós vamos fazer aqui quem não está com bolinha. E aí nós vamos verificar isso aqui. 4 vezes 18 dividido por 9. Mas sem a gente precisar fazer essa conta, a gente pode simplificar por 9 aqui. E aqui a gente chega na resposta que eu precisaria de 8 dias para resolver e realizar esse exercício. Beleza? Bom, Jedis, então a gente chega aqui ao final da nossa aula. Eu espero que tenha contribuído aí, auxiliado aí na sua maneira de pensar em relação à regra de 3 simples ou composta. Espero que essa forma, esse macetinho aí de calcular te ajude, né? E se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para nós, compartilha, divulga isso, ajuda a matemática a ser disseminada e vem comigo que a gente quer chegar a 50 mil inscritos. Se inscreve no canal. Valeu, Jedis. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau!